Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Polygon, que é uma das principais soluções de sidechain dentro da Ethereum e também tende a ser no futuro uma das principais soluções de segunda camada. Para entender a ideia da Polygon, primeiro é importante a gente entender a diferença de primeira camada para segunda camada ou Layer 1 para Layer 2. As Layer 1 são as plataformas base para o desenvolvimento de diversas aplicações e normalmente eles sofrem com o trilema do mercado de cripto. Então, à medida que eles vão crescendo, eles acabam tendo que sacrificar alguns pontos e na grande maioria das vezes eles acabam sacrificando a questão da escalabilidade. Então, Bitcoin e Ethereum são exemplos de blockchains que sacrificaram esse ponto e hoje sofrem ali, em alguns casos, com altíssimas taxas de transações. E isso impacta muito a usabilidade daqueles protocolos e acaba afetando o seu valor. Então, naturalmente, surge a necessidade de criação de novas camadas focadas em escalabilidade para permitir que os usuários consigam ter um acesso mais amplo ao mercado de cripto e que a gente tenha soluções mais robustas. E é nesse contexto que surgem as soluções de segunda camada. A Polygon oferece uma solução de segunda camada dentro da rede da Ethereum no formato de sidechain. E alguns dos pontos mais importantes da Polygon nesse sentido é, primeiro, o fato dela ser um first mover, então ela foi uma das primeiras soluções de camadas implementadas na Ethereum e ela busca ser a internet da blockchain da Ethereum. Então ela busca acelerar e facilitar o processo, além de gerar mais acesso e construir um ecossistema bem interessante. Então, quando você pensa em soluções de escalabilidade de Ethereum, a gente tem diversos tipos de soluções de escalabilidade. Algumas são mais seguras, que são o caso de soluções de Layer 2, como soluções de rollup, como Optimistic Rollups, que inclusive tem nesse texto que a gente comentou aqui na Mercurius Academy, que está no link da descrição, explicando, né, essas soluções. E a segunda são as sidechains. As sidechains, elas têm a segurança própria e contam ali com um conjunto de validadores e a segurança de custódia própria delas. Qual que é a vantagem das sidechains? É que apesar delas terem menos seguranças, elas são bem mais escaláveis, então elas acabam traindo mais usuários. A Polygon, hoje ela trabalha nessas duas linhas. Ela possui uma solução principal, que é a solução de sidechain, então a Polygon acaba que você está tomando o risco sim de custódia da Polygon e o risco de validação da Polygon. Em contrapartida, ela está buscando criar também um produto de Layer 2 mais acessível e mais barato ao mercado, que é um dos grandes objetivos do seu ativo. É legal comentar também que ela tem um segmento repleto de NFTs e de DeFi, inclusive boa parte dos games de metaverso estão lá como The Sandbox. E aí, quando a gente fala, né, de segurança de Layer 2, a gente está falando de soluções de escalabilidade que utilizam a segurança da Ethereum e não tem um conjunto próprio de validadores. Isso é um ponto muito positivo, mas torna essas seguranças mais caras. Hoje, os principais exemplos dessa segurança são a Plasma, que também é da Polygon, e os Zeric Rollups, que a gente tem inclusive a Polygon como algumas delas. Mas a solução que a gente mais conhece, que é a Polygon Network, trata-se de uma sidechain. Além disso, essas soluções também estão começando a ter outros concorrentes, como a Arbitrum, que são outras soluções de Optimistic Rollups que conseguem permitir, inclusive, o desenvolvimento de contratos inteligentes dentro dessas plataformas. Agora, a sidechain é um formato fora, né, que conta com a segurança própria. No caso da Polygon, a segurança dela é baseada numa carteira multisig de 8 assinaturas, em que 5 validadores conseguem movimentar os fundos, e a sua validação é através de um modelo de Proof of Stake, que, por sinal, hoje ele é bastante centralizado. Então a gente tem alguns riscos, mas em contrapartida a gente tem mais flexibilização e a gente tem uma maior escalabilidade por dentro da Polygon. Então hoje o formato da Polygon é um dos pontos que mais gera interesses dentro das pessoas e ela consegue ali registrar suas informações através de checkpoints periódicos na rede do Ethereum. Então é fundamental compreender que sim, a Polygon tem ali um risco maior quando você está utilizando sua blockchain. Pensando em casos de uso, hoje a gente tem usos da rede da Polygon como pagamento, plataforma de lending, game e diversas outras aplicações que precisam de escalabilidade e velocidade dentro do mercado. E quando a gente olha a tokenomics, a Polygon ainda está num momento de política inflacionária de tokens, mas já começa a estabilizar seu supply, tendo ali emitido cerca de metade da quantidade de capital que ela necessita. Ela está focando bastante na distribuição de capital para a equipe, para conselho, mas principalmente para gerar escalabilidade e um grande ecossistema robusto. E não é à toa que ela hoje é a solução de Layer 2 com o maior ecossistema do mercado de cripto. Ela sim possui problemas de segurança em relação à Polygon, como eu comentei, né? Toda a segurança dela está baseada em uma multisig, então ela tem um grande capital que está baseado apenas em uma carteira que está protegendo todo esse capital, que precisa de apenas 5 assinaturas para ser movimentada. Então sim, ela tem um formato mais centralizado de movimentação, mas
mas, em contrapartida, ela está conseguindo criar muito essa dinâmica. Nesse formato, 4 dessas carteiras são controladas pelo time da Polygon e outras 4 são controladas por outras aplicações dentro do seu ecossistema. Em relação a possíveis destravas de valor, a gente também tem algumas notícias muito interessantes que possivelmente a Uniswap fará uma integração com a Polygon. Ela teve um grande apoio da comunidade que ficou extremamente interessada e extremamente animada. Isso pode gerar tanto um grande fluxo de tradings para a Uniswap quanto um grande número de transações para a Polygon, significando uma destrava de valor para esses dois ativos. Além disso, agora ela está buscando desenvolver soluções de segunda camada de fato na rede do Ethereum, que contarão com a segurança da Ethereum e podem revolucionar todo o ecossistema dela. E ela investiu um capital significativo dentro desse modelo, o que pode solucionar o problema de segurança. Pensando no sentido se vale a pena usar essa solução ou não, hoje boa parte da Polygon está dentro da sua solução sidechain. Então a gente tem um risco da questão do multisig. Mas de fato, ela tem todo um posicionamento de mercado muito interessante, atrai muitos usuários e tem uma grande destrava de valor. Então eu vejo bastante potencial nesse projeto, especialmente nos momentos que as taxas da Ethereum estão muito altas e que essa solução acaba sendo muito demandada.